Salve Maria a todos, sejam todos bem-vindos de volta a essa sequência de conferências que nós iniciamos há algum tempo, há um pouco mais de 2 anos, e que nós vamos retomar agora para concluirmos, em que nós falamos sobre tudo que diz respeito à nossa religião, religião católica, e a medicina. Bem, essa série de conferências começou justamente no contexto de surgimento da Covid, quando medidas sanitárias públicas começaram a ser tomadas, e com isso vários outros assuntos anexos começaram a ser tratados, discutidos em público, sobre como lidar com protocolos preconizados por médicos, qual a credibilidade dessas coisas, o que pensar do modo de funcionamento do corpo humano, o sistema imunológico, a necessidade de tomar remédios, a necessidade de ir no médico, como lidar com o sofrimento da doença, a partir dos princípios da nossa religião. As virtudes que dizem respeito à paciência nas doenças, ligadas à paciência, ela mesma uma virtude, ao passar por doenças, tratamentos médicos, dor. E nós achamos por bem ir seguindo essas conferências com temas variados, mas todos unidos nesses princípios, para ir formando vocês. E então nós, lógico, não nos estenderemos muito, recomendamos que leiam, não assistam as conferências passadas, e nós vamos continuar essa sequência de conferências, de aulas, começando hoje a tratar um tema bastante importante, que é a homeopatia. Falamos na última conferência sobre como o corpo humano tem seu funcionamento normal, qual é o modo padrão, real, do corpo humano funcionar, e nós até mostramos algumas ilustrações, alguns vídeos para exemplificar, ilustrar essas coisas, para sermos suficientemente didáticos. E não só explicamos como funciona explicamos de maneira resumida como funciona a biologia do corpo humano, mas tiramos algumas conclusões práticas, algumas conclusões filosóficas sobre isso, a saber, a causalidade no corpo humano. Falamos um pouco sobre como a fisiologia humana causa efeitos em nós, e como agentes como bactérias, vírus, venenos podem causar doenças em nós, e de que modo um remédio age no nosso corpo, na fisiologia, nas reações químicas do nosso corpo, para buscar combater bactérias, vírus, venenos, e ajudar a restituir a saúde. Por isso, recomendo a todos que assistam à última aula, aula 7, para compreender esse funcionamento normal do corpo humano, que é importante para compreender a aula de hoje e as que virão. Então, o assunto de hoje, a homeopatia, é um assunto capaz de dividir, de polarizar as pessoas, algumas pessoas, uma parte das pessoas que pensam sobre essas questões sobre homeopatia. Há pessoas que acham que a homeopatia é uma terapia, um método terapêutica de tratar doenças, louvável, bem fundamentado, eficaz, enquanto que outras tomam uma posição diametralmente oposta, se opondo à homeopatia de maneira
bastante veemente, bastante clara, né? E, bem, para abordar esse tema, nós vamos seguir uma sequência de raciocínio, explicando as coisas etapa por etapa, para que nós possamos sustentar nossas afirmações, nossas conclusões de maneira sólida, para que não pareça que nós afirmamos as coisas por simpatia ou antipatia, por opinião pessoal, que leva em consideração o que nós passamos na vida, o que nós vimos, mas não o caso pessoal de alguém, que no meu caso funcionou, não, no meu caso não funcionou, então eu sou a favor, eu sou contra. Não. Nós vamos explicar as coisas etapa por etapa, uma sequência de raciocínio bem construída, para que nossa conferência seja uma conferência sólida, uma conferência que realmente forme as pessoas de modo adequado, né? E bem, por que isso? Né? Por que nós vamos explicar as coisas etapa por etapa, sem também, lógico, nos estendermos de maneira desnecessária, mas explicando as coisas numa medida que é suficiente, né? Por que isso? Porque uma das causas do erro, uma das coisas que levam as pessoas a ter uma visão errada de algo, é desconhecer certos princípios básicos, fundamentais, absolutamente certos, conhecidos com certeza, a respeito de um assunto. No nosso caso aqui, desconhecer, por exemplo, como é que o corpo humano funciona de maneira normal na sua realidade. Qual é o funcionamento real da fisiologia humana? Isso conhecido de modo absolutamente certo, solidamente comprovado. Eu diria até mesmo inquestionável, porque conhecido com evidência. E conhecido com uma tal evidência que negar que o corpo humano funcione como nós sabemos hoje que funciona seria um absurdo. E não estamos falando aqui de tomar uma posição pessoal por causa de uma opinião sua, estamos falando de colocar em dúvida o que é aplicado cotidianamente em todos os lugares do mundo, do começo ao final do dia, todos os dias, em todos os hospitais, em todos os centros de atendimento, em todos os centros cirúrgicos, em todos os ambulatórios, em todas as enfermarias, e que produzem resultados constantes. E sendo bem claro e direto, ao longo dessas conferências, nós iremos defender a posição e deixar a nossa posição bem clara aqui, solidamente fundamentada. A posição de que a homeopatia é um modo de tratamento da saúde absolutamente ineficaz. De que a homeopatia é um modo de tratamento completamente destituído, privado de fundamentos sólidos. De que a homeopatia se baseia em princípios insustentáveis e de que a homeopatia, finalmente, é irracional e, portanto, ineficaz. De que a homeopatia não se encaixa com o funcionamento real do corpo humano. E nós defenderemos aqui que a homeopatia é um sistema de tratamento, então, incompatível com todos os princípios mais básicos, elementares, solidamente conhecidos com certeza pela biologia. Princípios da biologia que são incontestáveis, que certamente funcionam quando usados para cuidar da saúde das pessoas no mundo inteiro, em todos os lugares. Lógico, isso não quer dizer que a ciência biológica, que a medicina não possa crescer em mais conhecimento, ajustar o que já sabe, corrigir certas coisas. Não é isso, mas estamos falando de princípios fundamentais, solidamente comprovados, de maneira certa. E nós iremos mostrar aqui nessas conferências de que a homeopatia é em si mesma
na sua estrutura de pensamento, nos seus princípios, na sua fundamentação e nas consequências práticas no modo de tratar as pessoas, né? É um sistema incapaz de cuidar da saúde de qualquer pessoa. E de que os sucessos atribuídos à homeopatia não são sucessos reais, ou seja, não são frutos e efeitos causados diretamente pelos princípios defendidos pela homeopatia. De que a homeopatia não causa efeitos reais sobre um paciente. E de que, se um paciente melhora enquanto está usando métodos homeopáticos, aconteceu outra coisa. Mas que o que aconteceu não é resultado diretamente causado pela intervenção especificamente homeopática. De que a homeopatia em si mesma, nos princípios que ela defende, nas técnicas que utiliza, irracional, incompatível com a realidade dos fatos, de que ela é radicalmente ineficaz, radicalmente quer dizer nas suas raízes, né? Nos seus princípios e nas consequências que decorrem desses princípios, né? E mais, chega até mesmo, por causa dos princípios que defende, as explicações que fornece, as alegações que ela apresenta, perverte a racionalidade humana. Faz as pessoas pensarem de um jeito errado. Altera, distorce o pensamento lógico e racional correto e límpido nas justificações que apresenta. Acostuma as pessoas com justificativas precárias, imaginárias, infundadas, sem fundamento no real. Na vida, nos fatos reais, do funcionamento real da fisiologia do corpo humano, são destituídos de qualquer razoabilidade, conduzindo as pessoas pelo caminho da irracionalidade e habituando as inteligências a pensamentos obscuros, conceitos vagos, raciocínios precários e, finalmente, expondo as pessoas ao charlatanismo. E muitas pessoas não veem um problema porque ignoram o que é correto. É necessário reconhecer, isso é uma pena, mas são os fatos, né? É necessário reconhecer que há muitas pessoas, se você for perguntar para elas como é que o corpo humano funciona, pelo menos em linhas gerais, elas não saberão dizer nada. Elas são incapazes de dar um resumo minimamente razoável de como é que o corpo humano funciona. Por exemplo, dizendo que ele é composto de células, que dentro e fora dessas células acontecem reações bioquímicas entre moléculas, que há moléculas, que existem organelas dentro de células, que existem moléculas que se encaixam com outras moléculas, que desencadeiam reações químicas dentro das células, de que existe um material genético que é um código de informações de como as células devem produzir suas moléculas, etc. Uma boa parte da população, infelizmente, sofre de uma ignorância grande dessas coisas, que para nós hoje em dia são, no nível de conhecimento que a nossa sociedade chegou hoje em dia, não é nada complicado. São coisas ensinadas nas escolas para alunos de 12, 13, 15 anos. 16, 17 anos, mas é necessário reconhecer que uma grande parte da nossa sociedade, das pessoas, ignora essas coisas. Por muitas razões, né? Elas dirão que não se lembram de nada do que viram na escola, que não sabem nada de biologia, nunca entenderam nada de biologia. Ai, ai. É fruto do descaso pelo estudo. Desde a juventude, nós sabemos que uma parte notável das pessoas considera a escola como um mal necessário, né? Um lugar no qual elas finalmente sairão
tendo feito suas provas, escrevendo coisas que elas estudaram de um jeito precário e não se lembrarão nunca mais dessas coisas na vida. Isso aqui é lamentável, né? Como se as coisas lecionadas nas escolas fossem supérfluas e desnecessárias, né? Coisas que as pessoas deveriam saber por conhecimento geral mesmo. Mas existe falta de amor ao estudo, ou então falta de preocupação consigo mesmo, na sua formação pessoal, mais básica que seja. E elas vão desvalorizando o estudo, e também é necessário reconhecer que até mesmo as pessoas que querem estudar, muitas vezes acabam recebendo uma formação precária por parte dos professores, né? Por parte do sistema de ensino, não só público, mas até mesmo privado. E que é tido, né, como geralmente de melhor nível em geral, né, do que o que é oferecido pelo sistema público de ensino, né? Mas a verdade é que existe um grande descaso pela formação intelectual em muitos lugares no mundo, mas no Brasil isso é notável. E as pessoas passam anos, vamos dizer assim, dos 4, 5 anos até os 18 anos, 13, 14, 15 anos das suas vidas nas escolas e saem sem um conhecimento razoável geral das coisas. Isso acontece com frequência. E elas seguem de maneira inocente, entre aspas, né? Na verdade, com lacunas por culpa, muitas vezes, delas, né? Então, às vezes, não é tão inocente assim. É por descaso mesmo, né? E serão apresentadas propostas de tratamento uma hora ou outra na vida, porque elas ficarão doentes, elas terão que cuidar de um parente, terão que cuidar de um filho, levar um filho no médico, esposa, marido no médico, elas terão que ir no médico. E elas irão encontrar profissionais, pessoas formadas, né, ou não, mais para frente falaremos disso, com propostas de tratamento médico, né, propostas de tratamento para suas doenças, propostas absolutamente insustentáveis pela biologia mais básica. Os seus princípios mais seguros, mais solidamente conhecidos de maneira inquestionável. As pessoas muitas vezes não refletem que o que elas estão ouvindo, que está sendo proposto, é incompatível com o conhecimento mais básico e mais seguro, mais solidamente adquirido e que qualquer pessoa deveria saber. Pior ainda, se as pessoas têm o conhecimento dessas coisas, pessoas que fizeram anos nas suas faculdades, né, de bioquímica, fisiologia, biologia celular, farmacologia, e que defendem, depois de terem estudado essas coisas, depois de terem feito muitos meses, muitas horas, né, muitos créditos em faculdade, muitos mesmo, de estudo de relatórios a serem entregues para os professores, tendo visto os resultados laboratoriais na frente delas, os tratamentos clínicos, né, e que defendem coisas incompatíveis com esse conhecimento solidamente estabelecido atualmente. Isso chama muito atenção, é realmente espantoso. E nós não hesitamos em dizer de maneira, lógico, impessoal, não queremos atacar ninguém aqui, mas objetivamente se constata um comportamento, ainda que a pessoa talvez não perceba, né? Comportamentos que beiram o fanatismo, que depõem, deixam de lado o uso razoável da razão, da inteligência, depois de tudo que estudaram, depois de tudo que viram, para aderir às coisas mais irracionais, mais sem fundamento, e chegando até a consequência de receber dinheiro de pacientes, de pessoas que buscam tratamento para suas doenças,
não oferecendo benefício real nenhum. E isso chama muito atenção, mas enfim, acho que é necessário falar essas coisas, né? E na última conferência, na aula 7, que nós recomendamos que todos assistam, né? Nós falamos como o corpo humano funciona, como as doenças funcionam. Falamos sobre moléculas, sobre receptores, que são moléculas que recebem outras moléculas, uma encaixa na outra, né? E é dizer assim, um modo de funcionamento bastante importante e onipresente no corpo, né? Assim funciona o sistema nervoso, o sistema imunológico, o sistema hormonal e muitas outras coisas, né? Mostramos como o que a biologia experimental constata se encaixa perfeitamente com tudo o que a filosofia escolástica aristotélico-tomista sempre explicou a respeito das causas. Falamos o que é uma causa, né? Tocamos nesse assunto que foi necessário para o nosso assunto, e nós mostramos como tudo que é observado de maneira solidamente estabelecida, de modo seguramente constatado, né, pela biologia atual, se encaixa de maneira perfeita com tudo o que a escolástica sempre explicou sobre causas, sobre a causalidade. E nós falamos que diferentes modos de ver a medicina, diferentes modos de ver a doença, de estabelecer tratamentos, diferentes visões da medicina implicam, ainda que a pessoa não veja isso de maneira clara, mas implicam, estão subentendidos e são o fundamento teórico, né? Implicam visões diferentes de causalidade nos diferentes sistemas de medicina. Isso é muito importante. Se você defende que a imposição de mãos, um certo padrão, influenciará sobre uma doença ou a saúde do corpo, né? Está subentendido uma visão de causalidade, de intervenção, de influência de um ser sobre outro, né, diferente do sistema de medicina que administra um remédio, uma molécula, numa certa concentração para intervir no seu corpo de um certo jeito. São duas visões bastante diferentes de causalidade, né? E que não são indiferentes, não são sem consequências, né? É necessário se conformar à visão de causalidade, de intervenção sobre o corpo humano que corresponde ao funcionamento real do corpo humano. Senão, estaremos diante de uma intervenção ineficaz e errônea, uma visão errada da realidade. Uma visão correta de como é que as coisas funcionam na realidade, uma visão correta de causas sobre as coisas, né? É imprescindível, incontornável para julgar as coisas de maneira correta. Não iremos falar tudo novamente, recomendamos muito que assistam então a aula número 7, né? Os princípios necessários para compreender o que nós vamos falar daqui para frente estão todos lá nessa conferência. Bem, uma outra coisa, né? Também, sem visar ninguém, mas há pessoas, né? Nós constatamos isso assim, no conjunto de todas as pessoas na sociedade, há pessoas que são devagar demais para se tocar das coisas. E eles vão sendo enganados, não achando que está tudo bem e não está tudo bem. Eles vão achando que o tratamento está funcionando e não está funcionando. Elas ouvem uma justificativa que o médico dá,
e elas não refletem que aquilo ali não tem pé nem cabeça. E tem gente que precisa começar a ser um pouco mais vivo, né? A levar as coisas um pouco mais a sério. Elas ouvem discursos vagos, confusos, raciocínios que não costuram nada, com precisão. E elas não se dão conta de que o que está sendo dito para elas não vale nada. Não tem fundamento, não explica nada, não dá conta de nada. E é necessário parar de ser assim. É necessário parar de ser assim, senão, no que diz respeito ao nosso assunto, né, muitas dessas pessoas vão servir de fonte de renda por muito tempo para muitas pessoas que pretendem oferecer tratamentos que não tratam nada. Sendo bem pragmático assim, né, e nada espiritual, primeiro prejudicado na sua vida vai ser o seu bolso. Vai ser o seu bolso. E esses tratamentos costumam custar caro, hein? 2, 3, 5, 8 mil reais. Né? Quantos relatos já nos chegaram de tratamentos que custaram verdadeiras fortunas? Para nada. Completamente destituídos de qualquer razoabilidade. Bem, se quem faz isso, né, quem faz esses tratamentos, propõe esses tratamentos, né, é um charlatão plenamente consciente de que está passando a perna em outro ou não, também acredita nessas coisas e acha que está tudo bem, engana o outro de maneira sem malícia, mas objetivamente está errado, né? Isso não vem ao caso. Isso aqui quem tem que avaliar isso aí é quem está numa situação, só com situação concreta ou quando lhe pedem um aviso, uma opinião sobre isso, né? Mas estamos falando isso de maneira objetiva. O fato é que tem pessoas que recebem grandes quantidades de dinheiro às custas de grandes sacrifícios de quem se trata, para tratamentos que não tratam nada, que não têm fundamento razoável nenhum. E bem, por que um padre resolve falar essas coisas? Né? Por que um padre trata disso? Né? Porque, lógico, nossa finalidade aqui não é de preconizar nenhum tratamento em particular para ninguém. Né? Quem deve fazer isso é um médico bem formado. Mas é necessário levar em conta de que uma das funções dos padres é, Cristo falou, ide e ensinai. Primeiro a religião, primeiro as verdades reveladas, sobrenaturais. Mas elas não entram na cabeça de ninguém que não tenha uma visão das coisas, que pode ser certa ou errada, a visão do mundo mesmo. Por que um padre trata dessas coisas? Porque é necessário ter uma formação intelectual correta, baseada na realidade e que aprende a verdade real das coisas. Sem isso, sem esse modo correto de pensar, que é o único modo correto de pensar, né? Que é conhecer as coisas como elas são, nada mais para em pé, a começar da religião. E se existe uma coisa que não pode ser tolerada, ainda que nós sejamos intolerantes aí de maneira tranquila, razoável, vamos formando as pessoas com toda a caridade, né? Mas sem ceder nos princípios e sem deixar passar coisas que não podem ser deixadas de lado, não podem ser ignoradas, né? Não é possível tolerar entre nós a irracionalidade. Isso não. Porque senão, se a irracionalidade começa a ser tolerada entre nós, se nós começamos a fazer vista grossa, ou nem nos preocupamos mesmo, né? Não damos importância assim, diante de coisas que são irracionais e sem fundamento razoável, isso terá consequências muito ruins,
enormes mesmo na nossa vida, no nosso modo de ver as coisas, de pensar sobre as coisas. Isso não quer dizer ser racionalista, defender que a razão humana é o último juiz das coisas. Não quer dizer ignorar Deus, ignorar o sobrenatural, que só vale o que a razão compreende, nada mais. Não é nada disso. Não significa apoiar o ceticismo, nada disso. Mas Deus não nos deu inteligência para colocá-la lá no fundo do armário, né, com uma bolinha de naftalina em cima e deixar de usá-la, parar de se dar conta das coisas. Muitas pessoas têm preguiça de pensar com calma mesmo. Ler, refletir, ler de novo, comparar com o que já viu, com o que está vendo, com o que o outro já falou. Pessoas que nunca cultivaram o hábito de estar sempre refletindo sobre as coisas, isso se cultiva desde criança. Que nunca leram nada. O Brasil é um dos países que menos lê no mundo. Tem algumas notícias aí que falam de estatísticas de que em torno de 85% dos brasileiros passam um ano sem ler um livro. Que é uma catástrofe. Nunca leram nada ou leram muito pouco. E quando leem, raramente são fontes sérias dignas de louvor. Leem muitas coisas precárias, levianas, passionais, mal estruturadas. Né? Eu conversava uma vez com o padre Sérgio Tom Aboninot, ele é um dominicano de Toulouse, mas também mora em Roma, com tempo em Roma, dá aula no Angélico também lá em Roma. E uma vez ele fez uma visita ao seminário e enquanto comíamos eu perguntei para ele cuidava na época, não cuida mais, da Revista Thomista, né? Essa publicação que tem como linha geral, né, seguir os princípios de São Tomás para estudar coisas, né? Então você, um pesquisador, um estudioso, escreve um artigo de filosofia ou de teologia com bases tomistas, né? E submete esse artigo ao corpo editorial da Revista Thomista para publicar o artigo. E eu conversava com ele um dia, eu falava assim: padre, o senhor como chefe, né, que coordena a Revista Thomista, o que o senhor faz mais exatamente? E ele deu um sorriso simpático e disse assim: eu procuro desculpas para recusar artigos. Porque ele via que tem muita gente que acha que está pensando do jeito correto, mas não é verdade. E acha que está falando coisas baseadas em São Tomás, e não está. E isso é muito comum em outras áreas, inclusive em medicina. Isso prejudica muito as pessoas. Né? A verdade é que se as pessoas soubessem o que é um artigo de pesquisa, um artigo bem feito, baseado numa pesquisa bem feita, né? O que é uma apresentação num congresso científico, uma discussão bem feita, né? Essas pessoas teriam vergonha das coisas que leem, né? Achando que é coisa séria, achando que é coisa que vale a pena levar em conta, né? Veriam muitas vezes que, na verdade, são pilantragens disfarçadas sob o nome de ciência. E nada mais conforme a missão dos padres do que ensinar as pessoas a verdade, a pensar na verdade, a pensar dentro da verdade, a conhecer a verdade das coisas, ide e ensinai. Primeiramente, a verdade sobre Deus, mas também sobre o que Deus criou. Não é por acaso que muitos padres se destacaram no estudo das ciências naturais, né? Porque o cultivo de uma razão bem formada é um dos fundamentos necessários que preparam as pessoas para aderir à religião verdadeira, que é a religião católica, né? Eu tenho, por exemplo, aqui um livro que o título é A Presença dos Jesuítas no Mundo Científico, escrito por 2 jesuítas, né? Citado pela Loyola, e cada página é uma espécie de currículo de estudos, de publicações
que jesuítas foram fazendo, o currículo de estudo de cada jesuíta, né? Desde o século XVI até o século XXI, cada página é uma lista de um jesuíta, mostrando no que qual foi o seu papel, no que ele se destacou numa certa ciência. Então, temos aqui jesuítas botânicos, astrônomos, matemáticos, jesuítas químicos, jesuítas estudaram borboletas, físicos, geólogos, estudaram pássaros, fundadores de escolas, de colégios, ajudaram em universidades, médicos, que colaboraram no estudo da embriologia, da astronomia, que ajudaram a desenvolver remédios, que lançaram fundamentos que serão usados depois para desenvolver vacinas. Isso durante 400 anos. Então, só para dar um exemplo aqui, jesuítas, por exemplo, botânicos que nasceram na Itália em 1835, foram para o Equador, a pedido do presidente García Moreno, colaborou na fundação da Escola Politécnica de Quito, onde foi professor durante 32 anos. Lecionou ciências naturais em Pádua, quando os jesuítas foram expulsos do Equador, depois do assassinato de García Moreno. Os jesuítas foram expulsos e esse padre Luiz Sodiro, foi para Pádua lecionar ciências naturais. Além do ensino, dedicou-se à sistemática botânica. Colaborou com anais da Universidade Central do Equador, revistas de medicina. Numerosas espécies descritas em suas obras levam o seu nome. Escreveu as seguintes obras, ele cita aqui 8 livros escritos por ele de botânica, onde descreve 1.618 espécies de plantas, das quais 519 têm o seu nome. Pois aqui, Padre Estevão José Terry, um astrônomo jesuíta inglês, nasceu em Londres em 1833, tornou-se jesuíta em 1856, organizou e completou o Observatório Inglês de Stonehurst, fundado em 1794, realizou muitas observações na França e na Itália a fim de traçar a carta do magnetismo terrestre naqueles países. Em 1874 e 1882 foi encarregado pelo governo inglês de observar a passagem de Vênus pelo Sol. Participou de diversas expedições científicas a fim de observar os eclipses totais do Sol. Foi eleito membro da Royal Society de Londres. Publicou numerosos artigos em revistas de filosofia. Faleceu na Guiana Francesa, em 27 de dezembro, hoje, em 1889. Jesuíta. E bem, um livro aqui com mais de 300 páginas, cada página um jesuíta na ciência. Não é por acaso, então, que muitos padres se destacaram no estudo das ciências naturais, porque cultivar uma razão bem formada é fundamental para o ser humano. E se nós deixarmos os fiéis se acostumarem a modos falhos, precários, ilógicos, insustentáveis de raciocinar, o que poderemos esperar com o tempo? A adesão a todo tipo de coisas irracionais, a todo tipo de loucuras, as coisas mais bizarras, as coisas mais sem fundamento na vida dos fiéis. Isso não. Então, como falamos no começo, né, a homeopatia é uma questão que divide as pessoas, algumas pessoas. Né? Então, para que não pense que falamos
baseados aqui em antipatias, como se tivéssemos tomado um partido contra a homeopatia, né? Por preferências pessoais, sem reflexão, nós vamos seguir um raciocínio cauteloso para sustentar nossa posição de maneira sólida. Lógico, queremos deixar muito claro aqui que nós não visamos ninguém aqui. Não visamos nenhum profissional pessoalmente. Nós não atacamos ninguém aqui pessoalmente. Nós temos diante dos olhos as coisas, os fatos, a realidade. Nós não queremos diminuir ninguém, nós não queremos desqualificar ninguém, mas apresentar as coisas como elas são verdadeiramente. Como esses jesuítas e muitos outros, né? Mendel, conhecido por lançar as básicas da genética, era um agostiniano. E outros eram padres diocesanos, né? Monges de outras ordens religiosas que se dedicarão, além dos seus deveres de sacerdote, à ciência. E buscavam conhecer a realidade das coisas, o que Deus criou de fato, né? O modo como as coisas realmente funcionam. Então, essa é a nossa intenção aqui, para orientar os fiéis de maneira verdadeira. Certo? Então, dito isso, feita essa introdução, vamos rezar. Né? Vamos rezar para começar, então, efetivamente nossa conferência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.